E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de estilos de camadas. Deste recurso que a gente começou a aula passada, vimos três principais e hoje veremos mais alguns, usando outros exemplos práticos aqui, para mostrar para vocês quais são as opções que a gente tem de efeitos, seja em texto, seja em imagens. Eu busquei uma outra imagem, vou aplicar texto de caractere simples. Pronto, posicionei o texto, usei a mesma fonte da aula passada. Para quem curtiu a fonte, uma fonte chamada Bu5. Vocês conseguem encontrar ela no Google, Bu5 Font. Só colocar isso em download e vocês encontrarão. Bom, vamos lá. Vamos abrir o nosso painel de Layer Style, como a gente fez a aula passada. E quais são os estilos que faltaram? Faltaram os estilos de brilho. Existem dois tipos de brilho, assim como existem também dois tipos de sombra. O brilho externo e o brilho interno, que são os glows, em inglês. Eles são muito parecidos com as sombras. Então, vou colocar em modo normal aqui. As configurações dele, depois que a gente seleciona ele e clica ao lado, também é a opacidade. Ele está com uma cor preta aqui, eu coloquei em normal para poder vê-lo. Mas vou colocar aqui uma cor um pouco mais vibrante, que é o amarelo, por exemplo. Existe a opção também de colocar uma cor em gradiente, que também é muito interessante, ela vai ficando transparente e dá um efeito muito mais real de brilho. Vou colocar a 100% de opacidade para poder ver ele totalmente e vou aumentar a expansão dele e o tamanho. Assim a gente já consegue ver o brilho ao redor da letra. Com a cor, uma cor simples e com uma cor gradiente. Eu vou diminuir um pouco o tamanho. Então ele lembra muito a questão da sombra. Se a gente for verificar, ele também tem um enevoamento. Pode ser usado para fazer vários efeitos de luz ao redor de um objeto. A gente vai ver depois uns efeitos bem legais em algumas aulas especiais. Antes e depois. Brilho externo. Vou aplicar o brilho interno com uma outra cor para a gente ver que é muito semelhante, inclusive são os mesmos parâmetros. Vou colocar uma cor também mais vibrante, vermelha. Colocar em normal para a gente poder ver. E aumentar aqui o tamanho. Olha lá, aqui a gente já consegue ver o desfoque e o tamanho. Quanto que eu tenho de brilho. Também as mesmas opções de gradiente ou de uma cor sólida. Então, estas são algumas opções de efeitos que a gente não viu e possuem algumas utilidades bem interessantes que veremos no decorrer das aulas do curso. Além disso, temos também um efeito que é um efeito mais de acabamento, que é o acetinado, o setting em inglês. Ele costuma dar esse efeito em alto relevo, então a letra parece também metalizada. É muito bom para fazer esse jogo de luzes internos em uma letra. Então ela parece tubular, ela parece que tem um volume pelo efeito de iluminação que o acetinado dá. E ele também tem o ajuste de ângulo, certo? Também tem a distância, quanto maior a distância, maior o brilho. E o tamanho, que tem a ver com o enevoamento. O Photoshop chama o desfoque, em alguns casos de filtro, o enevoamento de tamanho. Se a gente alterar a cor, logicamente muda todo o efeito. Vou colocar uma cor verde escura para poder entrar em harmonia com a imagem. Um outro efeito que é muito semelhante ao acetinado e causa esse volume é o chanfro intale. É um dos estilos mais complexos
com muito mais parâmetros. Então a gente só vai dar uma olhadinha muito rápida nele. Existem inclusive maneiras, se vocês pesquisarem em alguns tutoriais de internet, sites específicos de Photoshop, existem muitas formas de configurar o chanfro Intali para simular letras em formas gelatinosas. Por exemplo, eu quero simular um ketchup, aquela letra de tipo chocolate. Existem várias configurações e pré-definições para isso. Mas o chanfro é dividido em contorno e textura. Quando eu marco o chanfro, eu tenho tipos básicos. Eu posso colocar níveis de entalhe na letra. Também é um tipo de efeito que eu posso usar para criar letras em formas de barras de ouro ou coisa parecida. Eu vou aumentar um pouco aqui, enquadrar, para a gente poder ver um pouco melhor com detalhes aqui. Pronto, agora eu vou voltar na edição do chanfro. Então, existe a profundidade, que é uma certa distância que eu tenho da letra, complementada pelo tamanho e a suavização. Então, existem vários tipos de entalhe também, entalhe elevado, um entalhe mais suave, mas ele tem essa ideia de criar esse volume ao redor. E a gente pode configurar todo um sombreamento interno deste entalhe aqui embaixo. Vou colocar uma suavização um pouco menor. Então, existem muitas formas de configurar o chanfro. Quando a gente marca, por exemplo, o contorno, a gente tem muitas outras opções também. E a textura, que eu posso colocar dentro desse contorno uma série de padronagens, grama, água e árvore, que o Photoshop já traz com ele. Tá? E como essa textura vai se repetir. Mas o chanfro entalhe com certeza é um dos mais complexos. Também tenho dois muito interessantes, dois estilos muito interessantes, que é o sobreposição degradê e o sobreposição de cor. Também há o sobreposição padrão. Sobreposição de cor, ele vai substituir a cor do texto por uma cor qualquer que se escolhemos aqui na configuração. E qual o intuito disso? A cor do texto continua ali e eu posso testar cores e colocar uma cor provisória aqui. Então é uma maneira muito fácil de trocar a cor sem precisar selecionar o texto, entrar em propriedades. Eu posso testar várias sobreposições de cores por aqui, inclusive fazer uma mescla da cor atual usando opacidade, deixando o vermelho mais claro até chegar ao branco. Então eu posso testar várias cores aqui. Se eu não gostar, simplesmente eu desmarco, porque a sobreposição de cor também tem essa opção de mais, ao qual eu posso ter então múltiplas configurações. Azul. Posso criar quantas eu quiser aqui e ele vai me listando embaixo da camada. Isso é muito útil, muito, muito útil. A sobreposição degradê, que é a mesma coisa que a cor, mas com um editor de gradiente inteiro aqui. Então eu posso colocar um gradiente dentro do meu texto, preencher com gradiente. Vou colocar aqui um gradiente verde na biblioteca que traz o meu Photoshop. Ele tem ajuste de ângulo, tem todos estes ajustes. Da mesma forma eu posso criar várias combinações, salvando em vários estilos e adicionando aqui esse símbolo de adição. Sobreposição gradiente, ou melhor, a sobreposição padrão, ele vai preencher também com a mesma padronagem que eu poderia ter colocado no entalhe, que nada mais é do que uma imagem que o Photoshop tem nos bancos dele, tem na biblioteca. Eu posso ajustar também como vai ser repetido, em escala grande ou em escala um pouco maior. Então, com certeza, a gente deu uma rápida olhada em todos os efeitos aqui. São efeitos muito interessantes, com muitas aplicações que a gente vai ver no decorrer aí das aulas. Tá? Isso muda muito as nossas possibilidades de acabamento nas letras, nos textos que a gente pode aplicar, em assinaturas, enfim. Agora,
Digamos que eu tenha feito toda uma combinação, um chanfre entalhe, apliquei um brilho interno, e um brilho externo também, enfim. Fiz toda uma combinação de efeitos aqui. E eu tenho um outro texto que não tem efeito nenhum. Coloquei aqui em cima um texto sem estilo nenhum. Digamos que eu queira copiar esse estilo aqui para cá rapidamente, sem precisar configurar tudo, né? Então, digamos que eu quero copiar esse estilo que eu tenho aqui, pronto, sem precisar configurar tudo para esse texto que não tem nada, para esse texto sem estilos. Uma maneira fácil. Clico na camada que tem os estilos, clico com o botão direito nela, no painel camadas. Existe a opção, então, de copiar estilo de camada. Copy Layer Style. Clico nessa opção, clico na camada que não tem estilo, botão direito nela, colar estilo de camada. E olha só que surpreendente, ele cola todas as configurações que eu posso depois editar. Então, é uma maneira rápida de transferir um estilo ou um conjunto de estilos de uma camada para outra. Tá? Agora, digamos que eu queira salvar esse conjunto de estilos em um arquivo para poder configurar um outro Photoshop em um outro computador, em uma outra máquina de trabalho. Tá? Como é que eu posso fazer? Da mesma forma, existe um painel chamado Estilos. Se eu for no menu Janela, no menu Window, existe um painel específico só por estilos, Styles. Então, nesse painel, o ícone é um FX de effects ou efeitos. Eu tenho uma série de coleções de bibliotecas de estilo, em que o básico é sem estilo nenhum, ou seja, ele limpa todos os estilos, e um básico de sombreamento, uma sombra básica, tá? Organizado em pastas. Tenho estilos de natureza prontos já para mim, basta clicar e se eu estou com a camada selecionada, ele já vai adicionar para mim. Estilos envolvendo pelos e tecidos. E eu posso salvar o meu estilo aqui. Como eu faço isso? Tá? Seleciono a camada que possui os estilos que eu quero salvar e clico nesta opção do rodapé do painel Estilos. Ele vai pedir para mim colocar um nome para esse estilo. Vou colocar brilhos, brilho, e chanfros. Ele salvou para mim aqui o brilho e chanfro. Tá? E vou voltar aqui no meu painel camadas. Se eu quiser transferir rapidamente, agora basta eu clicar numa camada, seja ela com estilos ou vazia, clicar no meu painel de estilos e clicar no estilo que ele vai transferir para essa camada todos esses estilos aqui. Inclusive, se eu fechar e abrir o Photoshop, ele vai continuar aqui salvo para mim no programa. Isso é muito legal. Posso organizar também em pastas, criando uma pasta aqui, colocando estilos de texto, por exemplo. Fazer uma coleção minha e arrastar esse estilo para a pasta. Fica muito mais organizado, tá? Assim como tem aqui. Certo? É possível também instalar estilos externos. E aí abrem muitas possibilidades. Porque eu posso configurar o meu estilo e disponibilizar ele na internet. Existem bancos gratuitos muito grandes e muito legais, de muitos estilos envolvendo textos cromados, efeitos de vidro, muita coisa legal. O próprio site que eu já aconselhei para vocês, que é o Brushize, traz além de pincéis, estilos também. Então existem muitos. Se vocês colocarem estilos Photoshop gratuito ou grátis, vocês vão encontrar muitos sites que disponibilizam pacotes de 400 style packs. Então, 40 estilos grátis, 20 estilos grátis. Deem uma pesquisada, baixem e testem, que tem muita coisa legal. Então, essa é uma dica bem legal de site para vocês baixarem e testarem aí estilos. Eu já baixei alguns aqui para mostrar para vocês. E entre eles tem aqui uma coleção de metal, aqui,
de vidros e metais, muito legal. Eu vou extrair todos aqui na minha área de trabalho e mostrar para vocês que os arquivos de estilo, eles vêm neste formato FX. Alguns vêm com algumas fontes, enfim, para a gente poder instalar e ter a mesma aparência que aparece no site que a gente vai baixar. Então, estilos metalizados, cromados. Eu vou testar aqui, ele está dividido em pastas, uma delas. Vou buscar aqui um efeito cromo, este aqui. Tá? Como é que eu instalo esse arquivo FX aqui? Tá? Vou arrastar inclusive ele para fora aqui. Pronto. FX. Volto lá no meu painel de estilos, nas opções do painel, clicando nesse ícone no canto superior direito, existe a opção Importar estilos. Clico nela e vou buscar aquele arquivo, então, que está na minha área de trabalho, arquivo FX. Pronto. Ele vai importar, ele provavelmente vai criar uma pasta no painel estilos de vocês, e nessa pasta tem uma coleção de estilos, nesse caso, os cromados. Então, com um clique ali, eu já consigo testar. Olha só que legal esse estilo, feito de cromo. Vou aproximar para vocês verem a qualidade e o efeito metal que tem esse estilo. Então, muito simples, né? Posso testar, vamos testar outros aqui na coleção. Digamos que eu queira testar aqui agora o efeito dourado. Tem um Metal Pack que tem vários aqui. Nesse Metal Pack tem All Shine Metal Style. Todos os estilos de metais brilhosos. Provavelmente nessa coleção vai ter vários. Então, mesmo procedimento. Clico nas opções do painel Estilos. Importar estilos. Seleciono o arquivo que eu baixei. Tem que estar descompactado, formato FX. Carregar. Ele vai carregar essa pasta lá para a última opção da lista. E olha só a quantidade de estilos que eu tenho aqui de metais. Sejam eles cromados, escuros, dourados. Então, muitos efeitos legais. Inclusive é uma maneira de se estudar, porque quando se clica nele eu tenho as combinações aqui. Então eu posso abrir depois o painel de estilos e ver exatamente quais são as configurações em cada um deles. Qual a configuração de traçado que foi usada, qual o nível de gradiente que foi usado para obter aquela opção. Enfim, é uma maneira muito legal de testar combinações, ter coleções práticas de efeitos. Né? Então, bem interessante esse recurso. E se vocês quiserem, vocês podem disponibilizar também em arquivo o estilo de vocês. Então, esse estilo que eu copiei rapidamente, eu também posso aqui no meu painel estilos, aqui, está aqui ele que eu tinha salvo antes, eu posso lá na opção do painel e exportar. Um detalhe importante, eu tenho que selecionar a coleção, a pasta. Se eu selecionar só um estilo, eu não consigo. Então, é importante que se organize os estilos de vocês em pastas. Por isso que eu criei o estilo de texto, uma pasta, arrastei lá para dentro. Aí, quando seleciono a pasta, ali eu posso exportar os estilos selecionados e assim colocar ali, estilos de texto. Tá? Vou salvar na minha área de trabalho. E assim eu portabilizei e tenho o meu arquivo de estilos, com aquele estilo lá que eu tinha criado antes no início da aula. Um arquivo FX que eu posso mandar por e-mail, compactar, colocar na minha pendrive, num HD externo e instalar e importar em outro Photoshop, em outro computador, sem precisar configurar tudo de novo. Então, abrem muitas possibilidades aí para a gente. A gente vai abordar novamente esse painel estilos e estilos de camadas para fazer algumas técnicas especiais para tratamento de fotos, mas a gente já conhece agora todo o básico, inclusive todas as maneiras de se configurar de uma maneira bem interessante e até, pode-se dizer, avançada deste painel. Ficamos então com esta aula aí, que completa a aula de estilos e de texto. Grande abraço e até a próxima aula.